Oi, oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Galerinha do Paideia. Aqui quem fala mais uma vez é a Larissa. Eu sei que eu dei uma sumida, mas tive uma série de contratempos aí, já peço perdão por isso. Mas eu tô aí de volta para poder agregar mais e mais no conhecimento de vocês dentro da nossa área aqui maravilhosa da matemática. Eu tive com vocês por um tempo falando sobre geometria, né? Tive por um tempo solidificando alguns conhecimentos geométricos com vocês e a gente ficou um bom tempinho lá falando sobre geometria e tudo mais. Só que agora eu quis voltar, vim mais uma vez dentro das áreas mais gerais da matemática, matemática comercial, matemática financeira, entre outras áreas porque elas também são muito importantes e como a gente já deu um avanço bem bom ali na geometria, eu quis voltar com vocês para essas áreas. E assim, falando de matemática comercial, falando de matemática financeira, a gente vai começar o nosso estudo aqui de variação percentual. Teve uma aula passada com o professor Felipe, aqui nessa mesma playlist de matemática, em que ele falou sobre porcentagem, né? Ele introduziu esse assunto com vocês. Ele falou sobre as definições, ele falou, explicou um pouco sobre isso, falou alguns exercícios. Então, se vocês não viram essa aula do professor Felipe, eu indico para vocês pararem aqui um pouco, voltar lá na aula do professor Felipe e depois voltar para cá, certo? Isso que eu indico para vocês. Mas é isso, espero que esteja tudo bem com vocês e força aí. Eu sei que não é fácil, mas vamos lá, a gente vai conseguir vencer essa caminhada, todos juntos. Dentro da variação percentual, a gente tem uma coisa que eu tinha esquecido de falar aqui, né? Que a gente tem os descontos e os acréscimos, né? Que é da área da matemática comercial, é algo que a gente tem muito contato, né? Descontos e acréscimos, a gente tem nos supermercados e tudo mais, é coisa do nosso cotidiano. Então é uma coisa que cai sim bastante, né? Cai bastante em alguns vestibulares e vale assim toda a nossa atenção. Então vamos começar? Para eu começar com vocês, eu quis mostrar já um exemplo para que ficasse bem claro com vocês. E esse exemplo eu vou mostrar para vocês que para a gente calcular a variação percentual, a gente leva em conta que é uma razão, né? Porque porcentagem, no final das contas, ela é uma razão. E a variação percentual também é uma razão. Então a gente vai estar trabalhando com fração o tempo todo, né? É uma razão muito importante. Dentro da variação percentual também, a gente lida com o quê? Com o começo e com o fim. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai lidar com uma grandeza, o valor de uma grandeza no começo e o valor de uma grandeza no final, depois de um certo tempo. Então a gente vai ver a variação que houve nesse meio tempo, comparando a grandeza, o valor que ela tinha no começo e depois o valor que ela vai ter no final, certo? E dentro disso a gente leva em conta aumentos e decréscimos, dois tipos de variação percentual, certo? E como eu falei para vocês, eu já queria começar com um exemplo. Então a gente tem aqui o nosso exemplo para a gente entender variação percentual. Então vamos supor que você está lá indo no Siri cascudo, morrendo de fome, querendo comer um hambúrguer de Siri delicioso e esse hambúrguer de Siri, ele era R$ 20. Só que aí você chega nesse dia lá no Lula Molusco e o Lula Molusco fala pra ti que esse hambúrguer de Siri agora tá R$ 21. Então o que aconteceu? Houve um aumento no preço do hambúrguer, não teve? E a gente sabe em reais de quanto que isso foi esse aumento. É uma conta simples, porque de R$ 20 para R$ 21 houve uma variação ali de R$ 1, não foi? R$ 1. Só que o que a gente quer saber dentro dessa matéria aqui, dentro desse assunto? A gente quer saber de quanto foi em termos percentuais essa variação. Em termos percentuais, esse R$ 1 ele representa o que nessa nossa conta, né? Então eu coloquei aqui para vocês que a variação de preço ela foi de R$ 1.
Mas quanto que é essa variação em porcentagem? Considerando aqui que a gente teve um aumento no preço, um acréscimo no preço, a gente vai fazer o quê? Uma razão entre o aumento, a variação vai ser um aumento, e o preço inicial, certo? E o que eu chamei aqui de J? J é a nossa variação percentual, certo? E o que a gente faz? A gente faz a razão entre o aumento. Como que a gente calculou esse aumento? Como que a gente fez para chegar nesse valor aqui de R$1? A gente pegou o 21, né, que é o valor final do hambúrguer de siri, depois do aumento, menos uma subtração, o valor inicial dele, de R$20, certo? Daí a gente divide tudo isso por quanto? Pelo preço inicial, que era R$20, certo? Então, fazendo essa subtração aqui, a gente chega a R$1 sobre 20. Depois dessa divisão, a gente chega ao valor aqui de 0,05, que em fração é 5 sobre 100. E que esse 5 sobre 100 é em porcentagem, usando o nosso símbolozinho da porcentagem. Esse 5 sobre 100 é 5%. Então, o que isso quis dizer? Isso quis dizer que o nosso aumento no preço do hambúrguer de siri, que foi de R$1, em termos percentuais, foi de 5%. Houve um aumento, um acréscimo de 5% no preço do hambúrguer de siri. Certo? Espero que tenha ficado claro, porque agora a gente vai ver como aconteceria se houvesse uma diminuição nesse preço. A gente acabou de ver um aumento, mas vamos ver como que fica a diminuição? Essa diminuição a gente chama comumente de desconto, né? Então vamos supor que você foi lá no Siri Cascudo no outro dia e o sanduíche que estava R$21, ele ficou R$20 de novo. Mas aí tu quer calcular como que fica essa variação em termos percentuais? A variação em reais, ela continua sendo R$1, né? Só que essa variação em termos percentuais vai continuar sendo a mesma? Ela vai continuar sendo de 5%? Não, né? No final das contas, a gente vai ver que não. Eu vou mostrar aqui para vocês que não é a mesma variação percentual, porque o valor inicial é 21 agora, né? O valor inicial é 21. E agora o valor final é 20, certo? Então, como que a gente vai calcular isso? A gente pega a razão entre a diminuição, antes era o aumento, agora a gente tem a diminuição, e o preço inicial. Nosso denominador continua sendo o preço inicial, só que a diferença daqui é que o nosso preço inicial vai ter outro valor, né? Então, J é a nossa variação percentual. A nossa diminuição vai ser como aqui? 20 menos 21. 20 é o nosso preço final e o 21 é o nosso preço inicial. Divide pelo preço inicial mais uma vez, que é o 21, certo? Daí, essa variação de preço em reais, ela vai ficar negativa agora, porque você fez uma subtração de um número menor por um número maior. Então, a gente chegou que a variação ficou menos 1 sobre 21. Fazendo essa divisão aqui, a gente tem que é menos 0,047, que em fração é menos 4,7 sobre 100. E colocando isso em porcentagem, a gente tem que é menos 0,4%. O que esse menos 0,4 representa? Representa o desconto, que houve um desconto de 4,7% no preço do hambúrguer de siri, certo? Houve uma diminuição, um desconto, certo? Então, porque vocês viram que não ficou a mesma variação percentual, por mais que a variação de preço tenha ficado a mesma, de R$1, a variação percentual ela mudou, porque o preço inicial mudou e o preço final mudou. Porque se a gente voltar lá no aumento, o preço inicial era 20, o preço final 21. Agora na diminuição, o preço inicial 21, preço final 20. A variação percentual muda, certo? Tá,
Mas aí agora, nesses dois primeiros casos que a gente viu, a gente tinha o preço inicial, o preço final e a gente quis calcular a variação percentual, certo? Mas e se a gente tiver o preço inicial, a variação percentual e a gente quer descobrir o preço final? Como que a gente faz? É agora que a gente vai ver isso. Mais pra frente. Porque, eu esqueci de falar para vocês aqui, ó, que é o nosso compiladinho da definição da variação percentual. Que o nosso J, o que eu tinha falado para vocês? O J é a nossa variação percentual. Porque, pelo que ele é definido? A gente tem a definição da variação percentual escrita nessa fórmula aqui, através dessa fórmula, certo? Que é igual a essa outra fórmula aqui, só que essa aqui a gente aplicou uma propriedade distributiva, um chuveirinho, e chegou nela, mas elas têm o mesmo valor, certo? E o que elas representam? Elas representam, eu coloquei aqui nessa frase para vocês, que é uma frase que é ótimo de guardar na nossa cabeça, para a gente entender bem o que é essa variação percentual. A variação percentual ela é a razão entre a variação e a grandeza inicial, certo? Então, o que é a variação? A gente tem aqui a variação é representada pelo numerador, porque o VT é o valor final, o V0 é o valor inicial, certo? Dividido pela grandeza inicial, que é o valor inicial no caso aqui, né? O nosso VT é o valor final e o V0 é o valor inicial. Então, a gente faz a variação, a gente faz a diferença entre esses dois valores, isso vai ficar no nosso numerador, e a gente divide pela nossa grandeza inicial, que é o V0, certo? É o valor inicial, certinho? Quando essa variação percentual ela é positiva, como foi lá no caso do aumento do preço do hambúrguer de Siri, a gente chama de taxa percentual de crescimento ou de aumento. Dentro da matemática comercial, a gente chama de acréscimo, né? Houve um acréscimo no preço do hambúrguer. Mas quando a variação percentual é negativa, quando ocorre um desconto, quando ocorre um decréscimo do preço, a gente chama de taxa percentual de decrescimento. É uma diminuição, né? E a gente pode também chamar de desconto, certo? E como eu estava falando para vocês, quando a gente tem nesses dois primeiros casos, a gente teve o preço inicial, o preço final, e a gente queria descobrir a variação em termos percentuais. Mas aí a gente vai ter agora, sabe o quê? Um preço inicial, a variação percentual, e a gente quer descobrir qual que é o preço final. Aqui eu coloquei para você, para começar, aplicando um desconto, certo? Então, vamos supor, eu coloquei aqui um exemplo, que você vai comprar uma caneta preta, tipo daquelas que você vai usar para arrasar no Enem. Arrasar no Enem. Certeza que vocês vão arrasar. Tá, né? Aí essa caneta preta do Enem, ela é R$2. Só que aí você chega um dia lá na papelaria e essa caneta tá em desconto. Eles falam lá que ela tá em 20% de desconto. Então, como que você faz para calcular o preço final? Se você tem um preço inicial de R$2, você tem a variação percentual, que é o nosso desconto, que é de 20%. E a gente quer saber o valor final. Pois é, eu indico para vocês, sabe o que agora? Vocês pausarem o vídeo e tentar fazer. Aí vocês tentam marcar um item aqui. Se vocês acertarem, top da balada. Se vocês errarem, top também, sabe por quê? Porque a gente aprende muito errando. E em seguida aqui eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, se vocês quiserem dar uma pausa, certo? Vou continuar, então. Eu vou mostrar para vocês dois métodos de fazer isso. Aí, dependendo de qual você achar melhor, qual você achar mais fácil, enfim, qual que você gostar mais, você usa ele, aplica ele para a resolução das suas questões, certo?
Então, vamos começar. No primeiro método, a gente começa pegando a nossa taxa, a nossa variação percentual, que é de quanto? De 20%. Esse 20% em fração é 20 sobre 100, certo? E esse 20% ele vai ser aplicado sobre o quê? Sobre R$2, que é o valor inicial da caneta, certo? Quando a gente aplica uma porcentagem em um preço, em um valor, em uma grandeza, a gente faz o quê? A gente faz uma multiplicação. Então, para eu descobrir quanto que é 20% de 2, eu multiplico 20 sobre 100 vezes o 2. E eu chego ao resultado. O resultado, nesse caso aqui, é 0,4. Certo? Então, o que eu fiz primeiro? Peguei a taxa, a variação em termos percentuais e peguei quanto que é essa taxa de R$2, 20% de R$2. E a gente chega a 0,4. 0,4 o quê? Isso aqui é muito importante para vocês entenderem bem. 0,4 reais. Esse 0,4 reais ele vai ser a quantidade que vai ser descontada em reais dos R$2 iniciais, do valor inicial daquela caneta, certo? Depois que você aplica o desconto de 20%, 0,4 reais serão descontados, serão retirados do valor dos R$2. E é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma subtração. A gente pega o 2, que é o valor inicial, subtrai 0,4 e a gente consegue chegar no resultado de 1,60, ou como a gente comumente chama de 1,60, né? E aí, como que vocês foram? Vocês conseguiram fazer? 1,60 aqui é a nossa letra B, certo? Letra B. Só que aí eu quero mostrar para vocês outra forma da gente fazer essa questão, outra forma da gente chegar a esse mesmo resultado. O que a gente faz? A gente usa essa fórmula aqui, que ela é super simples, se a gente entender os termos dela, fica super simples da gente usar ela. O que a gente tem aqui? A gente tem o VF. VF é o quê? O nosso valor final. Nosso valor final vai ser igual a 1 menos o D. D vai ser o quê? O nosso valor de desconto, a nossa taxa de desconto, certo? E multiplica essa diferença, subtração, pelo VI, que é o nosso valor inicial. Mas por que a gente faz isso? Por que tem um 1 aqui? Por que a gente tira essa taxa? Por quê? Porque esse 1 aqui, sabe o que ele representa? Ele representa 100%. Então, a gente está pegando o valor inicial, que antes era 100%, porque se a gente faz 100% de 2, continua sendo 2, certo? E a gente vai retirar desse 100% do 2 uma certa taxa, que é o nosso valor do desconto. E tudo isso que a gente faz é em relação ao valor inicial, né? Como eu falei, a gente está tirando uma taxa do 100% do valor inicial, certo? Então, como que a gente faz para seguir aqui colocando os números? Valor final vai ser igual ao quê? 1 menos 0,2. 0,2 é a nossa variação percentual, é a nossa taxa de desconto, né? Porque aqui se tu pega 20% em fração é 20 sobre 100. Em valor decimal é 0,2. Daí a gente pega esse 0,2 e coloca aqui no lugar do nosso D, da nossa variação percentual, né? E multiplica tudo isso por 2. Na nossa próxima etapa, o que a gente tem? VF, valor final, é igual a 1 menos 0,2, que é igual a quê? 0,8. 0,8 multiplicando 2, que é o valor inicial. A gente tem o quê? 1,60. 1,60. O mesmo resultado. Então, são, assim, dois métodos diferentes, mas que vão chegar no mesmo resultado. Então, fica a critério de vocês qual forma que vocês vão usar para resolver as questões, certo?
Nesse caso aqui, a gente teve um desconto. Mas e se a gente tiver um aumento? Vamos supor lá, né? Que a gente tem um valor inicial de um certo produto e a gente vai ter um aumento percentual no preço desse produto. Como que a gente faz para descobrir o preço final, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo que depois que passar toda essa quarentena, toda essa pandemia, a gente vai aglomerar, né? Aglomerar, todo mundo aglomerando. E a gente vai comprar ingressos. Vamos pular que você vai comprar ingresso para um show, para um cinema, umas coisas aí para aglomerar, né? Depois que tudo estiver tranquilo, né? E assim, o preço daquele ingresso antes, vamos supor que é um ingresso de cinema, era R$ 16. Só que aí você ficou sabendo assim que houve um aumento no preço desse ingresso e foi um aumento de 25%. Então, como que a gente faz para calcular o preço final depois desse aumento, né? Mais uma vez eu indico para vocês pausar o vídeo, tentar fazer e depois acompanhar a correção junto comigo, certo? Vou continuar aqui. Novamente, a gente tem dois métodos. É os mesmos métodos lá que a gente usou para fazer o desconto, só muda alguns detalhes. Por quê? Porque agora a gente está fazendo um aumento, né? E não uma diminuição. A gente começa aqui com a taxa percentual. A nossa taxa percentual é de quanto? De variação percentual? 25%, que em fração é 25 sobre 100. Daí a gente aplica essa porcentagem aonde? No valor inicial, que é o R$ 16. 25 sobre 100 vezes 16. Quando a gente faz esses cálculos aqui, a gente chega ao valor de 4. 4 o quê? R$ 4, né? 25% de R$ 16 é R$ 4. Daí a gente faz a mesma coisa, a gente aplica essa variação percentual aqui no valor inicial. Só que em vez da gente subtrair como a gente fez antes lá no desconto, a gente soma, né? Porque é um aumento. Certo? A gente pega o 16, o valor inicial, soma mais R$ 4, que é o 25% de 16, e isso é igual a 20. R$ 20 é o nosso valor final. E aí, vocês conseguiram acertar? Como que foi? R$ 20 aqui é a nossa letra C, certo? Agora, a gente pode usar aqui o outro método. Vai ser a mesma formulazinha, mesmo raciocínio. A única diferença é o quê? Que aqui fica mais, porque é um aumento, né? É um aumento. Então, vamos aplicar aqui os números. Valor final vai ser igual ao quê? 1 mais 0,25. O que é esse 0,25? É a variação percentual. Porque 25% é igual a, em fração, 25 sobre 100, que em valor decimal é 0,25, certo? E a gente multiplica tudo isso por 16. Próxima etapa, 1 mais 0,25 é igual a 1,25. Multiplica esse 1,25 por 16 e a gente chega a um valor 20. Mais uma vez, o mesmo resultado, R$ 20, certo? E aí, espero que vocês tenham entendido bem os dois métodos de fazer. Só que tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu até coloquei aqui no nosso slide. 25% é o nosso aumento percentual, né? É a nossa variação percentual, certo? Só que assim, tem algumas questões do Enem, algumas questões de vestibulares, em que eles vão te pedir uma coisa diferente, que não é a variação percentual. Ele vai te pedir o percentual em relação ao original. Daí, quando tu se depara com isso, você tem que, em primeiro lugar, ler a questão muito bem. Você tem que ler a questão muito bem para saber o que ele está te pedindo.
Porque pode ser que ele esteja te pedindo um aumento percentual e ele coloca na resposta 25%, 125%, ele vai colocar as duas para você marcar e você vai ficar perdido lá, né? Sem saber qual que você marca. Ou às vezes ele vai te pedir o percentual em relação ao original e você vai pensar que ele tá te pedindo aumento e você vai lá e marca o 25%. Aí você erra. Mas aí a gente tem que distinguir isso aqui muito bem. Vou mostrar para vocês como que a gente distinguiu isso aqui muito bem. Porque de onde saiu esse 125%? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar um slide. O 125% ele saiu daqui, ó. Esse 1,25. Porque esse 1,25 aqui, em fração, ele é o quê? Ele é 125 sobre 100, né? Que é a mesma coisa que 125%. Certo? Mas o que esse 125% representa? O que ele representa aí? Ele representa a porcentagem do valor final em relação ao valor inicial. Então, tu tem aqui que esse 1,25, ele multiplica o valor inicial para que a gente possa conseguir o valor final. Então, é a porcentagem do valor final em relação ao valor inicial. 125%, certo? E o que é o 25%? 25% é a variação percentual. Esse 25%, né, ele tá aqui, ó. Se você prestar bem atenção na fórmula, ele tá bem aqui. E ele tá sendo realmente só a variação. Porque, igual eu falei para vocês antes, o 100%, ele é o que vou escrever aqui em cima, ó. 100% ele representa tudo do número, do valor inicial, no caso, o 16, né? Mas aí você soma com uma variação percentual, que é 25%. O 25% é variação percentual, e quando você soma esses dois, você chega ao quê? Ao 125%, que é o percentual do valor final em relação ao valor inicial, sabe? Que aqui você realmente está contando com aquele 100%, com aquele valor total do valor inicial, mais o valor da variação percentual, chegando aos 125%. Certo? Espero que vocês tenham entendido bem essa diferença, para não errar, né? Para não se confundir na hora da prova. Certo? Que espero que dê tudo certo, que vocês consigam fazer as questões de porcentagem e tudo mais. E, assim, prestem bastante atenção nas questões, leiam bem a questão. Se precisar gastar mais tempo lendo a questão do que fazendo ela, faça questão disso. Não precisa ficar com fome, sabe, de correr e marcar e acabar marcando a errada, sabe? Então, bastante atenção. Então, durante por essa aula, é isso, galera. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes sobre essa variação percentual, sobre a porcentagem, mas por agora é isso. Até mais, beijos para vocês. Falou, falou, falou!